Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 10 de outubro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte. E para a gente começar, é lógico, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu no Maracanã e afundou o Botafogo na lanterna. Olha o Palmeiras aí se recuperando na competição brasileira. Botafogo e Palmeiras entraram em campo na noite desta quarta-feira no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, para disputar uma decisão. Brigando para fugir das últimas colocações, as duas equipes fizeram um jogo tenso e o triunfo por 1-0 aliviou os paulistas e afundou o Cariocas na última colocação. O jogo marcou o retorno de Fernando Praz à meta alviverde. Ele não jogava desde o dia 4 de maio, quando sofreu lesão no cotovelo direito e fez boas defesas. O resultado levou o Palmeiras aos 31 pontos e manteve o Botafogo com 26, enquanto os paulistas subiram para a 13ª colocação. Os cariocas foram superados pelo Curitiba, que venceu o Criciúma, fechando a rodada na lanterna. Depois de uma primeira etapa com poucas oportunidades para ambos os lados, os paulistas contaram com 4 minutos de lucidez do seu ataque para definir a vitória. Valdívia fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Henrique, artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, ao lado do cruzeirense Marcelo Moreno, e com isso marcou com estilo. As duas equipes voltam a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro novamente. Às 18h30, o Botafogo encara o Corinthians na Arena da Amazônia, em Manaus. Às 21 horas, horário de Brasília. Já o Palmeiras recebe o Grêmio no Pacaembu, também neste final de semana. Portanto, aí o Palmeiras, que para muitos 1-0 foi goleada, né? Para os palmeirenses que o digam, precisavam aí dessa vitória, uma decisão realmente que livrou aí o Palmeiras de ficar na zona de rebaixamento. Está fora e podendo aí até com mais uma ou duas vitórias ficar livre de vez e alçar outros voos na competição até o final dela. Também por 1-0, que foi a rodada aí que os paulistas protagonizaram as suas goleadas por 1-0, todos os times paulistas, né? O Palmeiras, como eu disse, o São Paulo, o Corinthians e o Santos venceram suas partidas por 1-0, e 1-0 é vitória, o que importa. E com um golaço, o São Paulo assegurou vitória sobre o Atlético Paranaense no Morumbi. O golaço de Maicon, logo aos 5 minutos de jogo, foi suficiente para decretar a vitória do tricolor por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, também na noite de quarta-feira no estádio do Morumbi. O Furacão, bem que tentou o empate, foi até melhor no segundo tempo, mas parou em Rogério Ceni e também na falta de pontaria do seu ataque. Ao tricolor ainda resta um fio de esperança na caça ao líder Cruzeiro. A diferença voltou para 7 pontos. Para o time paranaense, o Z4 bate a porta. Com a vitória desta noite de quarta-feira, o São Paulo foi a 49 pontos e saltou para a vice-liderança. O Furacão, com os mesmos 31 de antes, não consegue engrenar no segundo turno e ainda ronda a zona de rebaixamento. É o 14º colocado, apenas 3 pontos da área da degola. A vitória marcou o retorno de Muricy Ramalho ao banco de reservas. Ele, que havia ficado fora dos 3 jogos anteriores, recuperando-se de uma arritmia cardíaca. Com isso, São Paulo e Atlético Paranaense voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. O tricolor visita o Atlético Mineiro às 16 horas no domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Furacão recebe o Figueirense às 18 horas na Arena da Baixada, em Curitiba. Portanto, aí São Paulo dando um passo importantíssimo para não deixar aí o Cruzeiro escapar. Muricy de volta, como sempre, muito importante para os jogadores e para o elenco tricolor. E é claro, agora é torcer contra o Cruzeiro e é lógico fazer a sua parte. E o Cruzeiro, que foi surpreendido, Corinthians, né? O Corinthians venceu o líder Cruzeiro no Mineirão e esquentou aí o Brasileirão.
campeonato voltou a esquentar graças ao Corinthians. O time paulista foi ao Mineirão, em Belo Horizonte, e jogou de forma letal contra o líder Cruzeiro. Suportou a pressão na etapa inicial, apostou nos contra-ataques e definiu o jogo no segundo tempo, com o gol do talismã Luciano. Mais uma vez o atacante saiu do banco de reservas para ajudar o timão na vitória por 1-0 desta quarta-feira à noite, também jogo válido pela 27ª rodada da competição, diante de 34.668 pessoas no estádio. O resultado diminuiu para 7 pontos a distância entre o Cruzeiro, que tem 56 pontos, e o São Paulo, vice-líder, com 49. E também fez com que o Corinthians seguisse colado no G4. O time agora tem 46 pontos, mesma pontuação do Grêmio, à frente pelo número de vitórias, 13 contra 12. Foi a 5ª derrota da Raposa no Brasileirão, sendo a 2ª para o Corinthians no primeiro turno. Lembrando, o Timão também ganhou por 1-0 no Canindé, em São Paulo. Só o Atlético Mineiro, arquirrival da Raposa, conseguiria aí tal feito no campeonato. O Cruzeiro volta a campo no domingo, quando enfrentará o Flamengo às 16 horas no Maracanã. Também um grande jogo aí, o Flamengo precisando da vitória. Quem sabe aí mais uma derrota do Cruzeiro e embolaremos ainda mais o Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai a Manaus para encarar o Botafogo sábado às 18h30 na Arena Amazônia. Portanto, o Corinthians também pegando aí o desesperado Botafogo, que precisa muito da vitória por estar em último lugar na competição. E é lógico, Mano Menezes, após essa vitória contra os líderes, viu que o time tem chance sim de brigar até mesmo pelo título, quanto mais pela Libertadores da América. Ontem, quinta-feira, o Santos também jogou, complementou a rodada aí. Os paulistas, como eu disse, golearam por 1-0. Damião deu resposta à cartola e Santos derrubou série invicta do Bahia. A declaração do ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, de que a contratação de Leandro Damião era equivalente a apostar em um pangaré no turf, pareceu ter inflamado o camisa 9. Foi dele, de cabeça, o gol que garantiu a vitória por 1-0 sobre o Bahia na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, também pela mesma rodada, 27ª do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou uma sequência de 4 partidas de invencibilidade do tricolor e levou o Peixe ao 4º triunfo consecutivo, o 3º pelo Brasileirão. O centroavante foi o destaque do jogo. Além de balançar as redes, quase marcou um golaço de bicicleta na etapa inicial. O Bahia, apesar da boa sequência, 3 vitórias e um empate, não reagiu à blitz rival do primeiro tempo. A entrada de Marcos Aurélio no segundo tempo ainda deu mais mobilidade ao ataque, que pressionou no fim, mas não conseguiu furar a marcação santista. Com a vitória, o Santos foi aos 42 pontos e está a 4 do grupo que vai a Libertadores, em 7º lugar. O Peixe tem a melhor campanha do retorno do Brasileirão, com 16 pontos. O Bahia, parado nos 30, perdeu 2 posições, é o 16º e continua ameaçado pelo Z4. As equipes voltam a campo neste domingo. O Santos visita o Criciúma no estádio Heriberto Russi às 18h30. Mais cedo, às 16 horas do domingo, o Bahia recebe a Chapecoense na Arena Fonte Nova. Portanto, aí o Santos conseguindo mais uma vitória, a 4ª seguida, e ainda sonhando com uma vaga na Libertadores. É lógico que muitos times ainda brigam por essas vagas, porém o Santos vem mostrando nos últimos jogos, pelo menos, que está a fim sim de entrar no G4 e se manter lá. Resta agora focar neste próximo compromisso, que é contra o Criciúma no domingo. Campeonato Brasileiro que não foi só com os jogos de times paulistas, Tivemos também os demais jogos, além de Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Corinthians, e Santos e Bahia, todos 1-0 para os times paulistas. Tivemos também Coritiba 1, Criciúma 0.
jogo este no Couto Pereira. O Vitória da Bahia enfrentou o Goiás e empatou por 2-2 no Barradão. O Grêmio venceu o Sport por 2-0 em sua arena. O Flamengo, mesmo jogando fora contra o Figueirense, saiu vitorioso por 2-1 no Orlando Scarpelli. O único 0-0 da rodada ficou entre Fluminense e Atlético Mineiro, jogo este no Maracanã, e as duas equipes empataram sem gols. E o último jogo da rodada, que acabou até mais tarde nesta quinta-feira, começou às 8h30, Chapecoense goleou o Internacional. Até um jogo atípico, não é acostumado a gente falar aqui uma goleada de um time de menos expressão contra até o time que era vice-líder há 2 dias, 3 dias atrás. Pois é, 5-0 para a Chapecoense diante do Internacional. Um apagão do ex-vice-líder, agora terceiro colocado, Internacional, e a Chapecoense, que não tem nada a ver com isso, goleou por 5-0 em seu estádio na Arena Condá e conseguiu aí escapar um pouco do rebaixamento, está fora da zona de rebaixamento e vai respirar um pouco até o término da próxima rodada, que é a 28ª. 28ª começa amanhã. E Botafogo e Corinthians abrem a 28ª com um jogo na Arena da Amazônia, às 18h30 deste sábado. Também no sábado, no mesmo horário, o Goiás recebe no Serra Dourada o Coritiba. Também no sábado, porém, às 21 horas, horário de Brasília, sabadão à noite, Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. Portanto, o Pacaembu com certeza estará lotado para incentivar o Palmeiras, que precisa aí continuar tendo vitórias para poder sair dessa zona desconfortável que é o Z4. No domingo, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo está em 11º, recebe o líder Cruzeiro no Maracanã às 16 horas. No mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo no Estádio Independência. Atlético Mineiro com 44 pontos e o São Paulo com 49 na vice-liderança. Jogo também de 6 pontos, até porque se o São Paulo vencer, deixa aí um adversário direto mais distante. E se o Atlético vencer, embola ainda mais a disputa pelo G4. Outra partida às 16 horas do domingo, Bahia e Chapecoense. O jogo será na Arena Fonte Nova às 16 horas de domingo. Também às 16 horas, o último jogo às 16 horas, Internacional e Fluminense. Outro grande jogo de 6 pontos. Internacional em terceiro com 47, recebe o Fluminense com 42. Mesmo caso de Atlético Mineiro e São Paulo. Quem vencer aí dá um passo importantíssimo, ou para se distanciar, ou outro para embolar ainda mais a parte de cima da tabela. No domingo, os 3 jogos das 18h30. O primeiro deles, Sport e Vitória. Há um clássico baiano aí, o Sport recebe o Vitória na Ilha do Retiro às 18h30. O Atlético Paranaense, no mesmo horário, na Arena da Baixada, recebe o Figueirense. E complementando a 28ª rodada, o time do Criciúma recebe o Santos no seu estádio Heriberto Russi, também às 18h30. Portanto, essas 10 partidas que acontecerão neste final de semana em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar, os 4 primeiros: Cruzeiro em primeiro com 56, São Paulo em segundo com 49, o Internacional vem em terceiro com 47 e o Grêmio em quarto com 46. Portanto, bem embolada aí a tabela. O Corinthians em quinto com 46 também, porém com vitórias, uma vitória a menos que o Grêmio. Atlético Mineiro em sexto com 44, Santos em sétimo com 42, Fluminense em oitavo com 42. Pelo andar da carruagem, esses 8 primeiros aí são os que brigarão para disputar a Libertadores do ano que vem. E até mesmo, quem sabe, o título ainda não é... Tem muitas rodadas pela frente. E até o Fluminense aí, eu creio que ainda há chance sim de título. Lógico, o Cruzeiro terá que tropeçar e muito, e o Fluminense teria aí que vencer todas as suas partidas para poder, quem sabe,
brigar pelo título nacional ainda deste ano. Na zona de rebaixamento, Coritiba em 17º com 29, o Vitória em 18º com 28, Criciúma em 19º com 27 e o Botafogo em último com 26. Portanto, aí, 29, 28, 27, 26 pontos, os 4 últimos. E fora dela, Bahia é o primeiro fora com 30, Atlético Paranaense é o segundo com 31, Chapecoense 31, Palmeiras 31, Figueirense 32, também aí até o 12º, pelo jeito é os que brigarão para ver quem não vai cair e infelizmente 4 vão ter que cair para a Série B do ano que vem. No próximo bloco falaremos de seleção, Campeonato Brasileiro, portanto, neste final de semana acompanharemos todas as rodadas, todos os jogos, para segunda-feira falarmos novamente os resultados e a nova classificação. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Lembrando que amanhã, no sábado, o Brasil enfrenta a Argentina e Neymar clona Messi e enfrenta amigo pela primeira vez em novo status. Messi é camisa 10 da Argentina, usa faixa de capitão, é ídolo de um dos maiores clubes do mundo e pode se orgulhar de já ter disputado a Copa do Mundo. Demorou, mas Neymar, enfim, também é. E tem tudo isso. Em menor escala, é verdade. Assumiu a camisa 10 da seleção brasileira ainda com o Filipão. Herdou o posto de líder com Dunga. Tem conquistado cada vez mais a torcida do Barcelona. Enquanto o amigo já foi a 3 Copas do Mundo, ele disputou a primeira. No Superclássico das Américas, que será disputado neste sábado às 9h05, horário de Brasília, pela primeira vez Neymar vai enfrentar Messi num patamar muito mais parecido com o do argentino. 5 anos mais novo do que seu companheiro de clube, Neymar jamais escondeu a admiração, até mesmo a idolatria. O brasileiro tem 22 anos, justamente a idade que Messi tinha quando foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo. Isso se repetiria nos 3 anos consecutivos.
Neymar ainda não conquistou esse prêmio, mas vem acumulando outras conquistas. Se no Barcelona ele usa a camisa 11, já que a 10 é de Lionel Messi, na seleção ele recebeu o mítico número usado por Pelé e outros craques como presente por sua indiscutível qualidade técnica. A faixa de capitão também é um troféu muito mais a sua liderança técnica do que propriamente a personalidade. Assim como Messi, capitão da Argentina, Neymar não é o mais experiente, não é de falar demais, nem de exercer antecedência sobre os parceiros. Ambos usam a faixa pelo simples motivo de serem decisivos para seus times dentro de campo. Até hoje, os craques estiveram frente a frente por 3 oportunidades. Messi levou a melhor em todas pela seleção. Venceu os amistosos de 2010 1-0 e 2012 4-3. No Barcelona, conquistou o Mundial de Clubes de 2011, quando Neymar ainda estava no Santos. A equipe paulista sucumbiu 4-0 no que o atacante resumiu como uma aula sofrida. Por mais badalado que fosse no peixe, o brasileiro atingiu outro status ao se transferir para uma potência europeia, muito mais vista no mundo inteiro. Ter conduzido o Brasil à semifinal da Copa do Mundo também fez aumentar seu prestígio no futebol. A primeira vitória sobre Messi, levantar um troféu diante de seu parceiro, amigo e, neste sábado, adversário, pode elevar ainda mais o patamar de Neymar. Portanto, amanhã, às 9h05, horário de Brasília, Brasil e Argentina, aí o grande clássico das Américas. E é lógico, não deixa de ser aí um atrativo, né, um grande jogo para todos nós brasileiros aí assistirmos como está a nossa seleção, para ver se realmente conseguimos um bom resultado diante de uma forte equipe que é a Argentina, inclusive com o seu craque Lionel Messi. Portanto, amanhã o jogo será passado na Rede Globo. Para você que quiser acompanhar às 9h, já vai poder ver lá todos os preparativos da seleção brasileira. Na segunda-feira estaremos falando aí os resultados, não só do amistoso do Brasil, como das outras seleções que jogam neste final de semana. Mudando de seleção brasileira, vamos falar dos jogos que teremos também neste sábado e domingo dos campeonatos do estado de São Paulo, a Copa Paulista e o Paulista da segunda divisão. Pelo Paulista da segunda divisão, lembrando que tivemos aí uma última rodada, a quarta rodada, e agora a terceira rodada, agora a quarta rodada, que acontece neste sábado e domingo. O Barretos, no caso o Barretos é o único time aí que vai jogar hoje, já abre hoje aí a quarta rodada do Paulista da segunda divisão. Pelo grupo 18, o Barretos enfrenta o Atibaia. Lembrando que foi goleado pelo Atibaia por 4-0 na casa do adversário e agora joga em casa, já é o retorno, né, a quarta rodada. Portanto, Barretos e Atibaia hoje às 20h, horário de Brasília. A Portuguesa Santista recebe o Taboão da Serra no dia 12, domingo, Dia das Crianças, às 10h da manhã. Esses jogos pelo grupo 18 da Copa Paulista, do Paulista da segunda divisão, perdão. Pelo grupo 19, o Nacional da capital recebe o Grêmio Prudente neste sábado às 15h da tarde. Já o Olímpia joga no domingo às 10h contra o Primavera. O Olímpia joga em casa contra o Primavera no domingo às 10h. Portanto, estes são os 4 jogos do Paulista da segunda divisão. Lembrando que é a quarta rodada de 6 rodadas ainda, né, a serem disputadas, faltando esta e mais 2. E os times da nossa região, aí, Barretos e Olímpia, brigando para, quem sabe, aí, conseguir o tão sonhado acesso para o Paulista da Série A3 do ano que vem. Segunda-feira falaremos todos esses resultados e também a nova classificação. Pela Copa Paulista, temos o Votuporanguense. O Votuporanguense joga no domingo, às 10h, contra o time do Atlético Sorocaba. Lembrando que o Atlético Sorocaba derrotou o Votuporanguense por 1-0 em seu estádio. E agora o Votuporanguense joga em casa, precisando aí também da vitória para, quem sabe, já até assegurar a vaga
para a próxima fase nesta rodada diante do Atlético Sorocaba. Pelo mesmo grupo, o Ferroviária enfrenta o Independente. O Ferroviária joga em casa neste sábado às 18h30. Grupo 7, né? Esses são os jogos do grupo 7. Pelo grupo 6, o São Bento recebe o Comercial. O São José recebe o Internacional de Limeira. Pelo grupo 5, o Rio Branco de Americana recebe o Batatais. E o Red Bull recebe o Santo André. Pelo grupo 4, o Botafogo de Ribeirão Preto jogou no dia 9 ontem e empatou em 1-1 com o 15 de Piracicaba. O outro jogo do grupo 4, União Barbarense e São Bernardo, será amanhã, hoje às 19h30, horário de Brasília. Portanto, todos os jogos aí válidos pela quarta rodada também da Copa Paulista. Lembrando que temos 4 grupos e apenas os 2 primeiros de cada classificam para a próxima fase. E a Votuporanguense está em segundo em seu grupo com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. E o Atlético Sorocaba lidera com 3 vitórias, 9 pontos. As outras equipes estão zeradas, Ferroviária e Independente. Vamos ficar na torcida para o Votuporanguense ter uma boa partida, um bom desempenho e quem sabe aí já até consiga, a classificação para a próxima fase de forma antecipada. Segunda-feira falaremos todos esses resultados também. E Campeonato Amador, vamos falar agora da Copa Fernandópolis de Futebol Society, que é promovido pela Secretaria de Esportes do município aqui de Fernandópolis, e que teremos aí programação para este sábado, no dia 11/10, em 2 campos, para você que está aí sem compromisso para o sábado à tarde, já vai arrumar um agora. Campo da Ingerbe e da ABB, teremos 2 jogos em cada. No campo da Ingerbe, os jogos serão pelo grupo A da competição. O time do Irapuru recebe o time do Paulinho Acessórios de Votuporanga, o Irapuru de Fernandópolis contra o Paulinho Acessório de Votuporanga, jogo este marcado para as 15h15 no campo da Ingerbe. No mesmo dia, a ABB enfrenta o time do Marcomini Futebol Clube de Macedônia, a ABB de Fernandópolis contra a Marcomini de Macedônia. Portanto, clássicos aí, Fernandópolis contra Votuporanga, Fernandópolis contra Macedônia. Esse jogo também será na Ingerbe às 16h15. Portanto, os 2 jogos no CT da Ingerbe, para quem não conhece, você vai até Meridiano, faz o contorno e logo na primeira entrada à sua direita você já vai sair lá no campo da Ingerbe, onde acontecerão esses 2 grandes jogos pelo grupo A da competição. Pelo grupo B, também neste sábado, só que no campo da ABB de Fernandópolis, teremos mais 2 jogos. Barcelona de Fernandópolis enfrenta a ABB de Votuporanga, outro clássico aí, Fernandópolis contra Votuporanga. E a outra partida às 16h30, de Brau, Brahma de Fernandópolis contra Alfa Corretora de Votuporanga. Outro clássico, Fernandópolis e Votuporanga, como podemos ver aí, 4 times de Fernandópolis contra 4 times de fora, 3 de Votuporanga, 1 de Macedônia. Esses 2 últimos confrontos que eu falei, válidos pelo grupo B. Lembrando que a classificação desses grupos, lembrando, essa categoria, categoria titular, categoria aspirante, temos 4 equipes, que é a ABB, o Esgote, o Bar do Marcelo e o Paulistano. E já foram 3 rodadas disputadas. E a ABB lidera com 6 pontos. Lembrando que são 2 pontos válidos a vitória, o empate 1 e a derrota 0. Portanto, a ABB venceu os 3 jogos e está então, portanto, com 6 pontos ganhos. A Esgote vem em segundo com 3 pontos, o Bar do Marcelo em terceiro com 2 e o Paulistano em quarto com 1. Pela categoria titular, que é o que teremos os jogos neste sábado, pelo grupo A, quem lidera é o time do Marcomini Futebol Clube de Macedônia, com 4 pontos, juntamente com a ABB de Fernandópolis, com 4 pontos. O Irapuru de Fernandópolis e Paulinho Acessórios de Votuporanga estão em último com nenhum ponto cada. Só foram apenas 2 rodadas e a terceira será realizada amanhã com jogos no CT da Ingerbe. Pelo grupo B,
Quem lidera é a Alfa Corretora de Votuporanga com 2 pontos. E a ABB de Votuporanga vem em segundo também com 2 pontos. A Dibral Brahma de Fernandópolis e o Barcelona de Fernandópolis não tem nenhum ponto. Este grupo B só foi realizado uma rodada até agora e a segunda será realizada amanhã no campo da ABB de Fernandópolis. Pelo grupo C, já todos os jogos realizados, né? Foram 3 rodadas, lembrando que são grupos de 4 times e jogo único, portanto 3 partidas para todos. E o primeiro classificado, aí já temos, né, os 2 primeiros classificados. O primeiro deles, Clube do Esporte. Isso aí, o time do Clube do Esporte, no qual eu participo, não ativamente, né, mas apoio o time. Classificamos em primeiro lugar com 5 pontos, 3 vitórias, 3 jogos, 2 vitórias e um empate. E em segundo, o Clima Sul de Aço Alcoeste, também de Fernandópolis, com 5 pontos, os mesmos 5 pontos, porém com gols pró menor, 10 contra 8, portanto o Clube do Esporte em primeiro do grupo C e o time do Clima Sul de Aço Alcoeste em segundo no grupo C. BRnet também de Fernandópolis e Macaras de Votuporanga ficaram de fora. BRnet com 2 pontos, ainda tem chances, né? Dependendo matematicamente, pode entrar aí como melhor terceiro ou segundo melhor terceiro da competição. Lembrando que classificam os 2 primeiros de cada grupo, totalizando aí 6, né? São 3 grupos, totalizando 6, e os 2 melhores terceiros. Portanto, o BRnet ainda tem chance sim de classificar, até porque o Irapuru e Paulinho Acessórios não somaram nenhum ponto ainda, então tem muita chance ainda de classificação. Portanto, para você de casa, estes são os jogos, né, profissionais, amadores que teremos neste final de semana. Campeonato Brasileiro, Copa Paulista, Paulista da segunda divisão, Copa Fernandópolis e também, lógico, teremos jogo neste domingo pela Copa Polisport e pela Copa Gospel, ambos de Fernandópolis. Fica a você escolher qual o melhor destino, né, para acompanhar aí o jogo, ou seja, em casa, pela TV, ou até mesmo nos campos aí da nossa cidade e da região. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui e na segunda falaremos para você todos os resultados desses jogos, que é lógico, não vai dar para você acompanhar todos, mas na segunda falaremos tudo o que ocorreu realmente e todos os resultados e as novas classificações. Um abraço, um bom domingo, um bom dia das crianças para todos, né? Para você, criançada, se divirta, brinque, né, bastante neste domingo e é lógico, cobrem seus presentes, pois se você se comportou direito, com certeza merece aí seu presente de Dia das Crianças. Um abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.